antes de falarmos aqui do Brasil, precisamos citar três personagens, não três personagens, mas temos que citar uma família aqui. Eu não sei pronunciar muito bem inglês, tá? Não sei de verdade. Então aqui nós temos o reverendo José Zito de Oliveira, natural da ilha de Cabo Verde, né? Antão de Cabo Verde. Nós temos o reverendo, vou tentar pronunciar, tá difícil, Mostele, tá? O reverendo Mostele. E temos aqui uma família também que tem um nome difícil demais, tá? Não vou conseguir pronunciar. Mas esses três nomes, eles vão ser fundamentais para a Nazareno do Brasil. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, a gente temos que falar de José Zito de Oliveira, né, da sua conversão. Como aconteceu a conversão desse homem chamado José Zito de Oliveira, tá? Ele é natural, ele era de Cabo Verde, então é no continente africano. E aí, esse rapaz aqui, esse homem, ele já existia, né? A igreja de Nazareno já na África já era o século XX. O século XX corresponde de 1901 a 2000, tá? Então, ele recebeu um convite da igreja do Nazareno para um culto, para ouvir a palavra. José Zito, ele, por muitos convites para chamar para a igreja do Nazareno, para assistir o culto, para poder, né, assim, participar. Eu acredito eu que muitas vezes deve ter recusado, mas chegou uma hora que José Zito aceitou o convite, aceitou de ir ao culto da igreja de Nazareno. E após ele aceitar esse convite, ele acaba se convertendo na igreja de Nazareno. José Zito de Oliveira, ele recebe a Cristo Jesus, ele recebe ali a palavra de Deus. Acaba que não só ele se converte ao Senhor Jesus, porém também ele começa a ter uma sede de buscar a Deus e de fazer uma obra de Deus. Então, assim, por muitas vezes ele recusar o convite de ir para a igreja, acabou com o dia que ele aceitou a Cristo. E não só isso, ele quer ingressar, fazer atividades dentro do templo ali com os irmãos, e assim ele consegue, e assim ele assume esse desejo, assume algumas responsabilidades, e ele, com sede de Deus, com sede de fazer a obra de Deus, ele continua. Sendo que ele não só quer apenas fazer a obra de Deus, ele também tem um desejo de estudar a teologia, e principalmente a teologia do Nazareno. Então, ou seja, ele não apenas só quer fazer a obra de Deus, ele quer também crescer intelectualmente, sabe? Crescer intelectualmente. E aí o que acontece? O problema aqui, que essa rapidez dele assumir algumas atividades na igreja local, desejando fazer mais e mais obras de Deus, que é uma bênção, ele queria estudar, sendo que o problema a distância do trabalho dele para o curso de teologia era muito longe. Então, assim, José Zito não conseguia conciliar as duas coisas. Assim, é igual hoje em dia também, né? A gente quer fazer algumas atividades, não consegue conciliar de um lugar para o outro devido à distância. Então, para José Zito foi a mesma coisa. Ele não estava conseguindo conciliar o trabalho e o estudo. E esse reverendo aqui, esse reverendo aqui, ele era o responsável pela educação teológica lá em Cabo Verde. Então, esse reverendo aqui, ele era um cara de uma grande estima, e ele também incentivou José Zito a estudar, sendo que o problema está na distância. Acaba que ele não consegue conciliar as duas coisas. José Zito tentou seus estudos teológicos em Cabo Verde, não conseguiu prosseguir devido à distância do seu trabalho. Zito tentou, com o desejo de continuar seus estudos, seguindo um outro rumo. O que acontece? Como ele não conseguiu conciliar as duas coisas,
ele então vai seguir um outro caminho. Qual o caminho que ele vai tentar percorrer? Ir para a Argentina, em Buenos Aires. Por quê? Lá tinha um parente chamado Joaquim Antônio. Tá? Ele tinha um parente chamado Joaquim Antônio, na Argentina. E aí, ele com o desejo de estudar teologia, ele acaba querendo seguir o curso desse parente. O problema é que quando ele vai para a Argentina, ele não consegue acessar o país. Por quê? Porque as pessoas estavam suspeitando de que ele tivesse algum problema de saúde. Então, assim, ele tentou várias vezes ir para a Argentina com esse propósito de estudar teologia, como o parente dele que conseguiu ir lá estudar, porém ele não conseguiu. Tá? Em 1956, após tentativa de entrar no país que foi negada, ele acabou desistindo. Tá? A justificativa era que ele alegava que ele tinha problema de saúde, então ele não podia entrar na Argentina. Então, em 1956, ele não conseguiu ter êxito de entrar na Argentina. Ou seja, olha como é que Deus assim ele age, né? Você vê que ele não conseguiu conciliar o trabalho com a distância do curso de teologia. Depois ele tentou seguir o caminho de um parente em outro país para querer estudar, também não conseguiu. E agora, por ele não conseguir nem em Cabo Verde, muito menos na Argentina, o que vai acontecer? Quando chega em 1956, aqui eu botei um resumo, mais ou menos aquilo que eu havia escrito. Ou seja, eu falei da conversão dele, falei que após ele se converter, ele assumiu algumas atividades na igreja, falei desse reverendo, que era um homem de muita estima em Cabo Verde, e que incentivou muito ele a estudar, porém a distância não permitiu, e depois ele tentou seus estudos teológicos, como não teve sucesso devido à distância do trabalho e do curso, ele tentou ir para Buenos Aires, também teve o seu acesso negado. Agora, é interessante que eu anotei um bloco aqui. Em 1956, chegou ao Brasil o casal norte-americano. Bom, vou escrever aqui. Eu já falei que eu não sei falar, não sei pronunciar a palavra em inglês, tá? Então vou escrever aqui. Depois não sei. Olha como é que são as coisas. Esse casal, vou botar aqui o nome. Esse casal aqui, ele chega ao Brasil em 1956, que é essa família aqui, ó, tá? Essa família aqui. Esse casal, ele chega aqui ao Brasil com interesse apenas, primeiramente, a trabalho. Então, esse casal norte-americano, que era de Indianápolis, eles vêm para o Brasil com o propósito apenas de trabalho. Sendo que, quando eles vêm para o Brasil, eles observam que, como não tinha igreja do Nazareno no Brasil, não tinha essa igreja, eles observam que era interessante trazer missionários norte-americanos para o Brasil. Tá? Então, eles fazem um contato com um superintendente geral nos Estados Unidos, solicitando missionários norte-americanos para que viessem para o Brasil,
porque eles enxergaram que o Brasil seria como não tinha igreja nazarena, então eles fazem esse contato com o superintendente geral e eles até se disponibilizam em abrir a sua casa para os missionários. Então, olha como é que uma coisa vai interligando a outra. Eu havia explicado que José Zito aqui, que era de Cabo Verde, que ele tentou seus estudos em Cabo Verde, não conseguiu conciliar com o seu trabalho. Ele tentou ir para a Argentina, foi seu visto negado por alegarem que ele estava com problema de saúde. E o José Zito não conseguiu entrar no Brasil. E aí, esse casal aqui, norte-americano, quando chega ao Brasil com apenas um projeto para trabalho, eles entendem que poderia também vir missionários para o Brasil fazer a implementação da igreja do Nazareno. Eles abrem as portas para que venham missionários para fazer trabalho. Ele manda cartas, que naquela época não existia, né, o que temos hoje, né, WhatsApp, telefone, então você tinha que mandar cartas. E esse casal aqui, ele escreve cartas para o superintendente, tá? E aí, o superintendente, vou botar aqui o nome dele aqui, que era o reverendo. Esse superintendente geral, quando recebe a carta desse casal, você sabe quem ele vai mandar para o Brasil para poder dar início a esse trabalho missionário? Justamente o amigo de José Zito. Esse aqui, ó, mostra-lhe que era o responsável pela educação teológica em Cabo Verde. Esse reverendo superintendente geral, ele acaba fazendo convite para ele vir ao Brasil. Ele vem para o Brasil a convite do superintendente geral, e não só isso, ele vem com essa missão, né, de fazer evangelizar, plantar igrejas, mas tem algo interessante, que quando que José Zito soube que seu mentor, né, na época, né, seu professor, enfim, e estaria no Brasil, ele ficou muito feliz porque ele também foi para o Brasil. Então, olha que interessante, né? Você vê José Zito, ele vem para o Brasil, e quando ele vem para o Brasil, ele acaba indo para São Paulo, em Campinas, tanto que a sede, né, a primeira igreja do Nazareno começou em São Paulo. Então, ou seja, o José Zito acaba vindo para o Brasil também, e acaba que descobre, né, que esse educador teológico, né, acaba que eles se descobrem lá, e aí ficou tudo mais fácil, né? Então você vê, José Zito tentou, em Cabo Verde não conseguiu, tentou, na Argentina não conseguiu, mas acabou, quando ele veio para o Brasil, acabou que Deus promoveu um grande encontro entre essa família, como eu havia escrito, ele que foi enviado pelo reverendo, e ele que já estava no Brasil. Então olha como é que as coisas foram se encaixando, tá? Até porque, pastor Cléber, pode falar, meu senhor. Esse homem nasceu em Cabo Verde, mas o que facilitaria, né, a comunicação, que naquela época era difícil você encontrar uma pessoa que falasse 1, 2, 3 idiomas. Sim. E quem era natural de Cabo Verde, quem é natural de Angola, né, de alguns lugares, fala o português. Então seria muito mais fácil para ele chegar aqui e ter uma comunicação Sim. direta com o povo brasileiro, né? Porque falamos também a mesma língua. Sim. Ó, uma outra família também que veio ao Brasil, que era um casal norte-americano também. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não, já vi escrito já.
a família desse reverendo chegou em 1958. Então, ou seja, esse casal vem em 1956, esse reverendo, que é lá de Cabo Verde, vem em 1958, e aí José Zito também está no Brasil. Então, olha como é que as coisas foram se orquestrando, como é que Deus orquestra a história, né? Com o propósito justamente de implementar a igreja nazarena. Como é que Deus organiza, né? Então você vê, o José Zito conheceu, chegou a conhecer essa família aqui, e ao primeiro momento ele conseguiu de forma definitiva morar em Campinas. José Zito conseguiu morar em Campinas, por questões de trabalho, ele teve essa facilidade. E aí, meus amados irmãos, após todo esse encontro, né, após toda essa família, o reverendo José Zito ter chegado ao Brasil, agora o pontapé era o quê? É que esse casal aqui, esse casal que havia escrito, eles haviam viajado alguns pontos do Brasil para ver qual seria o melhor local para se implementar a igreja de Nazareno, passar pela São Paulo capital, Brasília, e Minas Gerais, se não me engano também, e acabou que por final decidiram que seria em Campinas. Campinas seria o melhor lugar. Então, a partir do momento que Campinas foi o lugar que poderia acontecer a primeira base da igreja de Nazareno, eles começam a se reunir em 12 pessoas. Em 12 pessoas começam a se reunir, eles começam a cultuar a Deus, e a partir dali começou a haver um crescimento, até que um amigo, né, deles lá acabaram que, porque como já começou a crescer, precisava de espaço, e aí conseguiram um imóvel maior. Em 3 semanas conseguiram organizar tudo e assim estabelecer a igreja do Nazareno. 11 de outubro de 1958, mas a inauguração mesmo, 11 de agosto de 59. Foi essas duas datas. Isso. Então, dia 11 de agosto. Dia 12 só foi a reunião, né? Junto da junta do distrital. Então, 11 de agosto de 1959, temos aqui a primeira igreja nazarena no Brasil. Então, em 58, tivemos ali um culto. Quando foi? É 59 mesmo? Eu botei 59. Em 1959, assim temos a igreja do Nazareno no Brasil. Quando comemora o aniversário da Nazareno, é 12 de outubro. Eles no Brasil. No Brasil. Uhum. Entendeu? Lá nos Estados Unidos é em agosto, mas aqui é 12 de outubro de 1959. Entendeu? Obrigado pelo esclarecimento, tá? Bom, meus amados irmãos, então aqui a gente encerra aqui a igreja nazarena do Brasil. Aí depois começa a se implementar outras nazarenas dos estados, né? Brasília, Minas Gerais, São Paulo, que inclusive é a primeira, né, em Campinas, mas depois aí vão se implementando outras nazarenas em outros lugares do Brasil, conforme os anos foram se passando. E hoje aí, pela graça de Deus, temos aí avançado, né, no reino de Deus aí, implementado várias igrejas no Brasil aí e no mundo afora. Tá? Então, aqui se fecha essa parte histórica da igreja de Nazareno. Aqui